Pedi para um IA criar um jogo com um código todo bagunçado, todo cagado, para eu consertar esses erros. Para começar, foi literalmente isso que eu fiz. Eu cheguei numa IA e falei, ó, faz um jogo com um código extremamente ruim, bem mal feito mesmo, mas que seja funcional. Não é para ser um jogo exatamente bugado ou feio. E ela me entregou isso. Esse código aqui, muito provavelmente você não vai entender nada. E esse daqui é o jogo. E assim, quando eu pedi pra IA gerar, eu não falei nada sobre como é que funcionaria o jogo. Ela aqui tirou a ideia, faz o menu, fez o sistema, tudo ali. Aí aqui ele tem tipo um fundo meio degradê, que é um rosa com amarelo. Isso daqui eu odiei, achei feio demais. Mas faz parte, né? É justamente uma das coisas que precisa arrumar. E ele tem tipo aqui essa bordinha verde, com as bolinhas verdes. O estilo assim me lembra um jogo retrô meio antigo. E no geral até que gostei, as cores dá pra melhorar, mas não achei tão ruim quanto eu esperava. Aí aqui eu tenho um cubo e quando eu clico em um lugar ele teletransporta e vai caindo meio que esses cubos de cima. Aí eu tenho que desviar desses cubos para não morrer. Ali em cima tem a vida, conforme o tempo passa os pontos aparecem. Aí aqui eu morri, apareceu para eu colocar aqui o nome do player para marcar ali um score, né, os pontos. Só que agora nós vamos analisar o código. Primeiro de tudo é que eu pedi para fazer esse código em HTML. De forma super resumida, um site ele é construído com 3 elementos principais. O HTML, esse é o responsável pelos elementos que você vê na tela, como botões, campo de texto, um ícone, uma imagem, coisa do tipo. Tem o CSS, que é basicamente o que vai estilizar a página. Então, se você põe um botão e você quer deixar ele vermelho com uma bordinha ou algo assim, você vai usar o CSS. E o JavaScript, basicamente a linguagem de programação que vai dar funcionalidade para tudo. Quando você clicar nele e ele te mandar para outra página ou baixar um arquivo, vai ser o JavaScript que vai estar responsável por isso. Aí aqui eu tenho uma estrutura, normalmente quando você vai fazer um site você deixa tudo organizado e separado bonitinho. Mas aqui eu já tenho os estilos, no caso é o CSS que vai estilizar meu site. Aí aqui embaixo eu já tenho todos os elementos da minha página. E aqui eu já tenho o JavaScript aqui. E eu não sei se você que não sabe programar vai conseguir notar isso. Eu vou mostrar o código no final para você dar uma olhada, vai comparar ali a diferença das funções. Você vai observar que quando está tudo mais organizado, fica assim muito mais bonito. Eu bato o olho nisso daqui, eu nem sei o que está fazendo. Olha só esse monte de número, multiplicação, tem não sei o que aqui. Nossa, cara, não dá para entender isso daqui não. Aí aqui é uma função que renderiza aquela telinha no final quando você perde, que é o storyboard. E olha só isso daqui. Aqui você vê que tem um código JavaScript. Aí aqui ele vai criar uma variável com conteúdo HTML. E você não faz uma coisa dessa, pelo amor de Deus. Sendo que era só mais fácil você colocar um componente para fazer isso daqui na tela. Um componente HTML. E o código aqui está com 285 linhas. Aqui a primeira coisa que eu fiz, como eu já tinha explicado para vocês que a gente tem que organizar tudo e deixar bem separado, foi justamente separar. Aqui eu tenho um HTML, isso daqui é os componentes que vão exibir na tela, tá beleza? E aqui eu tenho as pastas que eu separei, o CSS, que é para estilizar a página, e o JavaScript, que vai ser ali as funcionalidades do site. E aqui eu tenho o CSS. Se você tem uma função que diminui a vida do player, você deixa ela separada, você não vai colocar essa função dentro do player. Se você tem uma função de aumentar a vida dele, você vai deixar ela separada. Aí se eu quiser, sei lá, um bloco, quando você pisar em cima dele, ele vai diminuir sua vida. Ele vai lá e chama essa função responsável por diminuir a vida do player. Só que nesse código em específico ele está tudo bagunçado. A função que desenha o mapa é a função que desenha o player, é a função que desenha os inimigos e a função que desenha todo o resto, então tá tudo junto. E o que eu fiz foi criar 3 classes, que é como se fosse um pacotinho. Aqui eu tenho um pacotinho de entidade, um pacotinho de player, que vai herdar as mesmas características da entidade, para eu não precisar recriar tudo do zero, eu só uso esse extends. E eu tenho um bullet, que também vai herdar as propriedades do entity, no caso do pacotinho chamado entity. Depois foi o teclado. O teclado eu também criei mais um pacotinho, que no caso é uma classe chamada input, e aqui eu tenho basicamente os controles. Se você observar o código que eu mostrei no início, vai ver que a partir daqui já está muito melhor, já está bem mais interessante do que aquele código que a gente viu antes. E depois eu melhorei o loop do jogo usando uma ferramenta mais específica para isso, por causa que quando você vai fazer um jogo no HTML5, o navegador ele tem um recurso para poder ficar renderizando a função toda hora. Antes, no código original, era uma gambiarra. Era basicamente um contador de timer. O contador de timer é como se fosse um componente do HTML. Você vai usar ele assim, você cria ele e depois de, sei lá, um tempo ele é chamado.
ou você pode usar um contador de tempo periódico, que no caso, ele vai ficar ali rodando para todo sempre. Enquanto tiver ali rodando ali o site aberto e tal, ele vai ficar ali rodando de tempos em tempos. E era justamente isso que estava sendo usado no código original. Foi um pouco na parte estética do código do Play, que foi basicamente o que eu já tinha feito antes, para eliminar algumas coisas ali que estavam meio erradas, umas gambiarras, e eu deixei um pouquinho mais organizado. Imagina que você pega uma cor hexadecimal, mas aí você quer converter essa cor para uma cor RGB, que no caso é em números. O que você faria? Você faz uma função que converte essas cores. Aí se eu quero desenhar o player e preciso converter essa cor, eu vou passar a cor para essa função e ela vai converter. Mas e agora, se eu quiser desenhar o inimigo? Ele vai lá e pega essa função e faz a mesma coisa, entendeu? Basicamente eu crio uma única função e uso ela em várias partes do código. E o que estava no código anterior era basicamente eu recriando essa conversão o tempo todo ali. Isso daí vai consumir muito mais recursos, vai ter muito mais código e é isso. Agora eu vou mostrar o resultado para vocês. Esse daqui é o código final, eu vou mostrar aqui todinho. E você pode notar que assim, em comparação com o código anterior, ele tá um pouquinho a menos. Se uma pessoa fosse atualizar esse jogo, isso daqui seria muito mais fácil do que atualizar o código anterior. Aqui basicamente eu tenho todos os componentes relacionados ao Wii, como eu tinha falado naquele início lá do vídeo, que ele estava meio que criando ali o componente tudo via JavaScript. Aí esse daqui é o CSS e aqui é o HTML. Nem tem comparação com o código que estava antes. Você já pode notar que tem uma diferença assim no degradê do fundo, tá uma cor mais dark. Aqui tem o score, vida e tudo mais, o painelzinho aqui, o nome do jogo que é Clean Shooter. Tem um botão de iniciar e de reiniciar. Eu vou apertar iniciar e aqui tem um bloquinho. E esteticamente ele tá bem mais bonito, parece que tá mais organizado. Ali tem umas vidas, aqui tem um score e é basicamente isso. Eu tenho que desviar desses trecos que tá caindo do céu. Eu posso usar as setas do teclado, na verdade já podia ter usado na versão anterior também. Eu posso usar tanto o WASD quanto as setas. E o jogo é basicamente esse. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até uma próxima.